Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção. Estou aqui neste momento com uma super redação para concurso público, focada na banca FCC, Fundação Carlos Chagas, cuja matriz de cobrança é muito semelhante à boa parte das bancas concurseiras do país. A FCC faz parte da elite dos concursos brasileiros, né? Junto com a senhora FGV, junto com o Sebrasp, junto com VUNESP. Acho que essas aqui hoje são as maiores, não é? E todas elas têm um foco muito parecido, ou seja, uma cobrança intensa em torno de estruturação e da sua capacidade de atendimento ao tema. Isso aqui acaba sendo até mais relevante do que a profundidade do repertório ou a bagagem de conhecimento que você traz para dentro do texto. Pode ser uma bagagem mais simples, mas precisa ser super bem estruturada. Eu até comento com os meus alunos que, mesmo que a sua redação não tenha profundidade de conteúdo, se ela for bem estruturada, você passa com nota máxima. Vamos ver o que houve nessa aqui? Nessa aqui nós temos um recorte triplo, né? 3 matrizes que precisam ser abordadas ao longo de todo o texto. Ou seja, temos aqui a violência nas escolas como uma das palavras-chave, os desafios e as soluções. Isso precisa ser abordado ao longo de toda a redação. Vamos ver o que houve? Bom, a violência nas escolas é uma pauta desafiadora e tem sido muito discutida nos últimos anos devido aos altos índices de massacres em escolas. Excelente esse início de introdução com a problematização. É super importante que a primeira coisa que apareça dentro do seu texto seja o problema, né? Que fique claro. No entanto, só tem uma coisinha aqui que é meio que chover no molhado, desnecessário para a construção dos textos. É dizer que o assunto está sendo muito discutido. Se ele não fosse discutido, ele não seria o tema da sua redação, né? Então, vamos tirar isso aqui. Vamos dizer que a violência nas escolas é uma pauta desafiadora devido aos altos índices de massacres em escolas. Pronto. Conseguimos manter a problematização sem o clichêzão de dizer que está sendo muito discutida nos últimos anos. Bom, como exemplo, cita-se, né, o ataque mais recente realizado em abril de 2023 em uma creche em Santa Catarina, que deixou 4 crianças mortas. Isso aqui funcionou como um contexto. O contexto pode ser uma matriz histórica, pode ser uma matriz sociológica, pode ser um artigo de lei, assim como pode ser um fato, como minha aluna colocou, para trazer o tema para a realidade. É um contexto dentro do problema mencionado, é um contexto sobre a violência nas escolas, funcionou perfeitamente. Bom, esses episódios podem ser reflexos da grande desigualdade social no país. Provavelmente essa grande desigualdade social é o primeiro tópico e demandam soluções urgentes. Não encontrei o segundo tópico. Então, o sinal de alerta aqui para essa introdução é a topicalização. Essa topicalização é fator importante para a realidade de qualquer redação que você faça na vida, porque ela é avaliada como critério de coesão, ou seja, é a sua capacidade de organizar e dar previsibilidade sobre a argumentação. Comente quais são as 2 coisas que você vai trazer na discussão. Eu não sei se o segundo tópico é sobre demandar soluções urgentes. Ainda não vi o texto, mas geralmente trabalhar com solução não é a lógica da maioria dos textos. Talvez minha aluna tenha pensado, estou aqui pensando o que ela pode ter raciocinado para fazer esse texto, em dividir esses desafios e soluções como os 2 tópicos. Será que é isso? A grande desigualdade como o desafio e as soluções urgentes como o segundo tópico. É possível? É. No entanto, se ela for fazer isso, ela precisa definir mais. Ou seja, deixe mais claro o que vai ser discutido. A desigualdade social já ficou mais específica, mas a solução urgente que vai ser discutida é qual? O que vai ser debatido de fato? Isso aqui ficou muito generalizado, muito abrangente como tópico e não deixa claro o que o parágrafo de fato vai desenvolver. Então,
Tá bom, não. A menção desse segundo tópico não ficou tão específica, e sendo falha estrutural, é uma questão a se preocupar. Vamos ver como a evolução disso caminhou, né? Em primeiro lugar, a desigualdade social é um fato que pode gerar a violência nas escolas, uma vez que educandos revoltados com o sistema, essa vírgula está sobrando, tome cuidado com a vírgula separando o verbo, viu? Descontam suas angústias nos outros. Temos mais um grande sinal de alerta. Péssimo isso. Tomem cuidado. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que pobreza é um dos elementos que conduz à violência. Não façam. Já vi que é uma aluna que não assistiu minha aula. Ou assistiu minha aula como se fosse uma série da Netflix e escreveu a redação como se fosse Chico Xavier, né? Com as ideias que baixou na cabeça, sem prestar atenção no que eu expliquei. Isso aqui não pode ser mencionado sob hipótese alguma. É um preconceito social grave, de você associar desigualdade social e pobreza com o desenvolvimento da violência. Não use, não escreva sobre isso, não se arrisque nessa direção. Isso envolve um tipo de explicação que a maioria das pessoas não sabe dar em 30 linhas. Então, já está péssimo, já desandou tudo. Segundo fator, quando você vai abrir o tópico frasal, que é essa primeira frase para abrir a discussão do seu texto, você tem a obrigação de trazer só o tópico da discussão, mais o tema principal que vai ser discutido. As explicações você faz depois. Para que essa ladainha de uma vez que educandos revoltados, não precisa disso. Não antecipe explicação. Isso é coisa de gente insegura que não sabe escrever. É tópico, o assunto, junto com o tema. O tópico, desigualdade social, o tema, violência na escola. Acabou. Próxima frase. Certo? Próxima frase, trazendo o quê? Qual a próxima etapa da construção do parágrafo? O repertório para sustentar isso. Porque, minha senhora, se a senhora está dizendo que violência nasce na pobreza, na desigualdade social, você precisa provar, né? Dessa forma, muitas vezes praticam bullying contra os colegas. Já não tem o repertório, né? Essa prática, quando não sanada rapidamente, pode se tornar muito grave, gerando até massacres escolares. Já perdemos o fio da meada. Já não sei mais sobre o que ela está falando. Olha, o tópico foi sobre desigualdade. Era para ser o assunto do parágrafo, né? Não houve repertório. Vieram umas explicações que eu não sei para quê. Até porque o parágrafo não é construído com explicações. É construído com repertório. A explicação me trouxe bullying. Bullying é outra discussão, né? Já não tem a ver com desigualdade. Não sei para que isso veio aqui. O assunto é bullying, então você sai da desigualdade social. Esses delitos não podem ser ignorados e nem não aceita o erro, nem serem vistos de forma isolada, porque um acontecimento leva a outro acontecimento. Aí veio mais explicação e mais explicação. Tenho 3 frases só para explicação. Sabe quantas dessas frases são necessárias no texto? Nenhuma. Nenhuma dessas deveria ter vindo. Nós não estamos pedindo para você dar aula para nós. Nós estamos pedindo para que você mostre um tópico e para que você prove que esse tópico tem procedência. Traga repertório. Quem fala sobre? Tem um evento? Tem uma lei? Tem um filme? Tem um livro? Tem uma bagagem de conteúdo para você comprovar que isso exista? No mais, explicações são só achismos, se você não consegue comprová-los. E aí aqui veio o último dos pecados, o repertório foi jogado para o final do parágrafo, que é péssimo, horroroso, porque não vai poder ser sustentado. Segundo Hannah Arendt, quando atos ruins se tornam repetitivos pelos indivíduos, serão aceitos na sociedade como práticas normais, sendo banalizados. Tudo invertido. Vamos lá? Como é que a gente reestrutura essa confusão? Olha, parágrafo é feito como? Primeiro, vou colocar aqui, desenvolvimento. Vocês precisam segurar essa mão nervosa de vocês para que vocês consigam seguir roteiro e não sair escrevendo feito um rebanho totalmente louco, desembestado, virado no giraia, explicando coisas que ninguém perguntou. Siga o planejamento. Primeira frase, tópico. O tópico era para ser o quê? Não sei,
porque não ficou claro, né? Vamos supor que seja bullying, porque desigualdade social, vou fazer de conta que eu nunca li, diante da vergonha alheia que isso já me provocou. Tópico é bullying. Sabe o que você traz depois? Você traz repertório. Um repertório sobre bullying, ou que comprove a realidade do bullying. Vamos dizer que o repertório fosse o bullying normalizado. Em primeira instância, o bullying normalizado no ambiente escolar, institucionalizado, é um dos principais problemas para chegar ao cenário da violência nas escolas. Beleza. Repertório vai ser, então, a banalidade do mal, para comprovar que o ato do bullying repetido torna-se normal. É o repertório logo depois. Segunda frase. Essa aqui é a primeira frase do seu parágrafo, certo? Primeira frase. O repertório, sabe qual frase que é? A segunda frase. Sabe onde entrou a explicação? Em lugar nenhum. Sabe qual é a terceira frase? É uma explicação? Não, não é uma explicação. Nós queremos um exemplo, uma prova. Você pode exemplificar bullying? Nós estamos falando de bullying de quê? De peso? Nós estamos falando de bullying de aparência, de orientação sexual, de altura. Nós temos um exemplo desse bullying, nós temos uma realidade desse bullying. Vou colocar aqui o que mais se fala hoje do body shaming. Acho que se escreve assim. De criticar o corpo dos outros. É um exemplo. Tá vendo? 3. E última frase, quarta frase. Impacto. Eu tenho a sensação de que vocês escrevem redação, sim, fiquei nervoso, que vocês escrevem redação como se vocês estivessem fazendo um post de militância no Twitter ou uma treta no Facebook, pastia, ler e comentar. Não uma redação estruturada, porque isso aqui não é estruturação. Esse parágrafo não é um parágrafo de redação. Não prestou. Tem que seguir isso como estrutura. Isso aqui não serve. Então, apelei mesmo. Vamos ver o terceiro. Se salvou. Ainda mais para uma banca pesada como a FCC Jesus Cristo. Estruture. Organize. Separe as frases, uma para cada coisa. Abra com conectivos. Não faça explicações. Só comprove. Argumentar não é explicar. Argumentar é comprovar. Prove que exista. Ponto final. Acabou. Bom, em segundo lugar, é urgente a necessidade de solucionar a violência que acomete as escolas brasileiras. Aí vem a explicação. Pois isso pode dificultar a formação do cidadão. Pare de explicar. Não abra frase com nada que tenha que. Certo? Ques não abrem frase. Truncamento de frase. Você perde a maior parte dos pontos da sua redação, tanto de gramática quanto de coesão. É na escola que os discentes conhecem seus entes. Que ente? Ente? Palavra esquisita aqui no meio. Conhecem seus entes, sua família? E se reconhecem para formar sua própria identidade. O que é isso? Isso é repertório? Não, é explicação. Por conseguinte, para ceifar a violência, ceifar, num texto está falando de violência, você jura que você vai escrever ceifar a violência no âmbito escolar e para oferecer oportunidades iguais a todos, deve haver a criação de programas que desenvolvam a empatia e autonomia dos alunos. Isso não é argumentação. O que eu faço? Eu paro tudo, jogo fora? Não tem estrutura. Olha, temos duas frases para explicar o que não tem conexão com nada. Para você chegar num texto de concurso público, dizendo que é preciso haver a criação de um programa, você precisa ter muita certeza de que esse programa não exista. Você tem certeza que esse programa não existe? Você tem certeza que você acabou de descobrir a solução para um dos maiores problemas da realidade do sistema educacional brasileiro e ninguém teve a ideia antes de você? Você jura? Porque se você for fazer Enem, eles esperam que você faça a solução. E se você no Enem repete uma saída que já existe, como eles corrigem? Ah, que bonitinho! Ele criou a roda, né? Mas vamos deixar porque está tudo bem. É Enem, a gente está avaliando ensino médio. Num concurso, você faz um disparate desse, você zera a argumentação. Pelo amor de Deus, não trabalhe com saídas. Até porque quase sempre você está criando o que já foi inventado.
Para a maioria dos problemas sociais, essas saídas já foram criadas, elas só são mal executadas ou não tiveram tempo hábil de execução que sanasse o problema. É ingênuo trazer esse tipo de coisa, é falho. Isso não é um parágrafo dissertativo. Então, não tem estrutura. De novo, qual é o tópico que você vai discutir? Demandar solução não é um tópico. Discuta uma solução específica que não exista, ou um problema que você reconheça. Depois repertório, depois exemplo para isso. E aí, de novo, o mesmo problema daqui de trás. O repertório foi jogado lá para o final do parágrafo, lá na linha 21, né, veio um Paulo Freire. De acordo com Paulo Freire, a autonomia é uma construção cultural, não é natural, algo é informal. Depende da relação do homem com os outros. Ok. Então, nota-se que a escola deve promover práticas que cultivem a harmonia e a interação saudável dos educandos, como gincanas, passeios culturais e palestras envolvendo a família. E a escola não faz isso? Você jura que ninguém fez isso antes? Você acabou de inventar? Então vamos fazer uma mega placa aqui do que você não vai fazer mais? Pare de trabalhar com saídas para construir argumentação. Você está dando bobeira. A saída já existe. Esses programas já existem e foram ampliados, inclusive, depois dos últimos ataques ocorridos em 2023. Não traga isso para dentro das redações. Discuta problema. Quando a gente fala de tópico, esse tópico sempre é um problema social. Uma questão que precisa ser analisada. Ok, temos a banalização como núcleo do segundo parágrafo. O terceiro parágrafo precisa tratar de outra questão, de outra área. Há pouca memória em relação a esses fatos, por exemplo. Até porque 2023 não é a primeira ocorrência do problema. Discuta como essas pautas se diluem, ou como o sensacionalismo nas redes faz com que boa parte desses problemas sejam esquecidos logo depois que ocorrem. Você tem uma outra pauta para discutir. Ou melhor ainda, né? Assista às aulas e anote as informações das aulas dadas, porque tudo está lá. Você tem teses e mais teses para construir. Não precisa fazer um tipo de coisa dessa e me passar vergonha. Tá me passando vergonha? Ah, não. Não pode. Tá doido. Nem apagou meu brilho aqui. Vamos lá. Bom, percebe-se, portanto, que a violência escolar é um obstáculo a ser vencido não só pelos gestores, que precisam mitigar a desigualdade social. Desigualdade social nem foi discutida, nem ficou claro o que desigualdade social tem com o desenvolvimento da violência, mas também por todos os envolvidos no desenvolvimento do discente. Sendo assim, deve-se evitar praticar até o menor ato de violência para que ele não se repita, não existir antes de nem se propague na sociedade. Logo haverá indivíduos mais empáticos, escolas sem violência. A ilusão, né? Não generalize, péssimo. Escolas com menos violência. Indivíduos mais empáticos, tudo bem. Agora, sem violência completamente, não vai acontecer, né? Evite dizer que vai acabar com o problema, como foi dito aqui. Então, tô triste com a senhora minha aluna. Ela vai precisar voltar ao planejamento do texto e parar de escrever descontroladamente, sem planos, sem organizar as informações. Desenvolvimento precisa ser rígido para todas as bancas, principalmente para as mais rigorosas, cuja cobrança estrutural é medonha. Então, precisa colocar dentro da forma. O que você quer que eu faça com essa aqui? Você quer que eu refaça dentro do que precisa ser feito? Você quer que eu espere minha aluna reescrever? Você mesmo quer reescrever isso? Você que está me assistindo? E me mandar a sua versão desse texto para eu poder fazer um tutorial? O que você acha? Vou esperar seu palpite. Dependendo do que você disser, monto já para semana que vem e trago para você. Combinado?